gente, tudo bem? Sou a professora Fran, mais uma aula aqui de ecologia, início do trimestre, todo mundo cheio de gás para fazer um monte de coisa. Aproveitem, gente, não deixe acumular atividade. Termine a aula de hoje, já vá lá, já responda no Classroom para confirmar a sua presença, já deixe tudo certinho no seu caderno anotado, porque o conteúdo é bem facinho. Você vai ver que esse conteúdo do terceiro trimestre é mais tranquilo do que a gente viu até agora, tá? Então vamos lá, a gente está focando bastante no Enem, né? Então vamos aqui para mais uma notícia, como a gente gosta de começar a aula. Óleo terá impacto por décadas no ecossistema e afetará animais e seres humanos, dizem biólogos. Segundo especialistas, por causa do desastre ambiental no litoral nordestino, existe o perigo de contaminação de toda a cadeia alimentar. Para a bióloga Cleia Rocha, da Universidade Federal de Pernambuco, as grandes manchas de óleo têm um impacto muito grande por causa do soterramento de espécies vivas. Ela afirma também que as pequenas manchas provocam igual preocupação. Quando chegarem às pequenas porções, elas podem ser absorvidas por organismos marinhos, sejam peixes, aves ou pequenos crustáceos, vão intoxicar esses organismos, que por sua vez, dentro da cadeia alimentar, podem ser ingeridos por outros organismos que vão se intoxicar também, declara. Então veja, um organismo contaminado nessa cadeia alimentar pode contaminar todo o ecossistema, né? Então a cadeia alimentar acaba passando de um indivíduo para o outro várias coisas, né? Além da energia que a gente vai ver aqui hoje, contaminantes também. Na aula de hoje, então, a gente vai estudar cadeias e teias alimentares, que é o nosso tema da aula de hoje, então. Quais são os objetivos? Saber identificar a diferença entre as duas coisas e compreender como que ocorre a passagem de energia de um organismo para o outro organismo, tá? Então, bem simples a aula também, vocês vão ver que vão gostar. Então, o que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar ela é uma representação gráfica dos hábitos alimentares das espécies, né? Então, está mostrando aqui, mostra o fluxo de energia entre um organismo e outro, né? Tem várias definições diferentes, mas essas são as principais. Então, representação gráfica que mostra o fluxo de energia entre organismos de um ecossistema ou representação gráfica dos hábitos alimentares dos organismos de um ecossistema. Então, aqui está mostrando uma cadeia bem simples para vocês. Começa ali com milho, um ratinho foi lá e comeu o milho, foi comido por uma cobra, depois por uma coruja. Aqui está dizendo que as cadeias alimentares elas têm que ter três componentes: produtores, consumidores e os decompositores. No caso dessa aqui, não apareceu os decompositores. Muitas vezes vocês vão ver isso, que não aparecem os decompositores às vezes. Tá? Então aqui a gente está vendo um produtor, a gente está vendo um consumidor primário, então o consumidor primário ele sempre vai estar consumindo o produtor, o consumidor secundário, o consumidor terciário. Não apareceu os decompositores, tá? Mas os decompositores são muito importantes para essas cadeias alimentares, apesar de não ter sido representado aqui. Então vocês vão ver que às vezes falta esse detalhe na cadeia, mas na tua cabeça já tem que estar, tá faltando o decompositor. Então veja, eu coloquei aqui de volta essa cadeia alimentar do jeito correto, vamos dizer assim, ó. Eu incluí ali o decompositor. Tá, professora, mas o decompositor, ele não tem que aparecer ali por último, atrás do último consumidor? Às vezes acontece, mas também está errado. Por que está errado? Porque vamos pensar aqui, ó. Aqui está mostrando o ratinho comendo milho, a cobra comendo o ratinho, a coruja comendo a cobra. Quando a coruja morrer, ela vai ser decomposta pelos fungos ou bactérias que são os decompositores. Mas vamos pensar aqui, ó, o milho não necessariamente ele vai ser comido pelo rato. Ele pode, né, ser decomposto antes disso, porque caiu, porque uma parte o rato comeu, o resto deixou. Então também vai lá para os decompositores. O ratinho, ele não morre só porque ele é comido por uma cobra. Ele pode morrer por outras causas naturais, né? Pode ser que a cobra também não coma ele inteiro, deixa ele, então também vai lá para os decompositores. E assim por diante. Então os decompositores, na verdade, eles estão ligados a todos os componentes da cadeia alimentar, tá? Mas vocês realmente vão encontrar, às vezes, ele representando lá no final, como se fosse só depois do último consumidor. E vocês já sabem que está errado. Tem que lembrar lá que todos os seres vivos da cadeia alimentar, eles têm relação ali com o decompositor, ok? Então aqui, ó, de volta, o produtor, que é o nosso milho, o nosso consumidor primário, consumidor secundário, terciário e agora sim o nosso decompositor, tá? Vamos falar então sobre os produtores. Quem são os produtores? São os organismos autótrofos da cadeia alimentar. O que é um organismo autótrofo? Você já ouviu falar muito disso, desde o Fundamental 1 até toda a sua carreira, toda a sua vida, né, dentro da escola, nas aulas de ciências, você escutou isso. Então, autótrofo, para quem não lembra, vamos lá lembrar, é aquele organismo que produz o próprio alimento, que pode ser de duas maneiras. Pode ser pela fotossíntese, quando ele utiliza a luz do sol para fazer isso, ou
pode ser também pela quimiossíntese, quando ele utiliza compostos inorgânicos no meio para produzir o próprio alimento. Então, ele pode fazer por essas duas vias, tá? Quem são os nossos produtores? Podem ser as plantas, as algas, o fitoplâncton também aparece às vezes, que são microalgas, né? E ainda algumas bactérias conseguem fazer isso também, tá? Então, o produtor pode ser qualquer um desses organismos. Não são todas as bactérias, tá? Algumas bactérias que conseguem. Ou, então, os organismos ou fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Um quiz para a gente relembrar alguma coisa aqui. Ó. De onde vem o oxigênio liberado pelas plantas na fotossíntese? Letra A, da quebra da molécula de CO2, o gás carbônico. Letra B, da quebra da molécula de água. Letra C, da quebra de moléculas de açúcares. Ou letra D, da fase escura da fotossíntese. Aqui eu coloquei para vocês um desenho, ó, mostrando a fórmula geral da fotossíntese, né, da reação química da fotossíntese. E aqui um esqueminha mostrando o que acontece. Então, veja, a luz do sol está batendo ali nas folhas e alguma coisa vai acontecer que vai transformar essa energia luminosa em energia química, que é o açúcar, que é a glicose, tá? Como que isso ocorre? Vamos lembrar, porque não é conteúdo de agora, mas é importante. Então, a luz do sol, quando ela bate lá nas folhas, ela vai atingir os cloroplastos. Lá dentro tem pigmento, então, que vai conseguir absorver essa luz do sol. O que a luz do sol vai fazer dentro da planta? Ela vai fazer duas coisas importantes. Primeiro, ela excita elétrons. Os elétrons excitados, eles sobem o nível de energia ali e acabam, então, produzindo energia, tá? Mas também, eu estou falando de uma forma bem simplificada, tá? Vocês vejam isso direitinho, se você tem interesse, tem dúvida, na aula lá da primeira série, que tem uma aula só falando de fotossíntese bem bacana. Além disso, o Sol, além de excitar os elétrons para a produção de energia, ele também faz uma outra coisa. Ele quebra a molécula de água, que a gente chama de fotólise, desculpe, tá? O que a fotólise faz, então? Quebra a molécula da água ali e essa molécula da água é que vai virar o nosso oxigênio, tá? Então, muita gente confunde achando que o que se transforma em oxigênio é a molécula de CO2, porque tem um O2 ali. Mas não é isso que acontece, tá? É a molécula de água que é quebrada e forma então o oxigênio liberado tanto para a respiração da própria planta quanto dos outros seres vivos. Isso é muito importante lembrar, tá? Não confunda. Então aqui mostrando de volta, bem, ó, a luz do sol está batendo, vai excitar os elétrons que vão gerar energia em forma de ATP, de pH, que também é energia no final, libera o oxigênio, tá? Isso aqui tudo na fase clara, porque tem a luz do sol. Na fase escura, vai pegar o gás carbônico que está no ar, vai utilizar essa energia que foi formada aqui, para quê? Para transformar o gás carbônico que ela retirou do ar em açúcar. Tá? Então, tudo isso é bem importante você lembrar o que ocorre nas fases aqui da fotossíntese. Agora, vamos falar sobre os consumidores. Os consumidores, então, são aqueles organismos heterótrofos. Por quê? Porque não conseguem produzir o próprio alimento. Então, só tem um organismo autótrofo na cadeia alimentar, que é o produtor. Todos os outros são heterótrofos, então eles precisam consumir um outro alimento. Então, aqui pode ser primário. Todos os consumidores primários são herbívoros. Por quê? Porque eles estão consumindo o produtor. Tá? Então, ele vai ser o consumidor primário, herbívoro. Tem os secundários, terciários, quaternários, enfim, quantos estiverem ali. E todos os demais, que não são os primários, vão ser carnívoros, porque eles vão estar se alimentando de uma outra espécie animal ali, por exemplo. Tá? Então, estou mostrando aqui a diferença dos consumidores. Isso é importante lembrar também. Então, consumidor sempre vai ser heterótrofo, porque não produz o próprio alimento. Ainda ficou faltando falar dos decompositores. Então, os decompositores também são heterótrofos, porque eles não produzem o próprio alimento. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Tá? Então, fungos e bactérias são muito importantes, porque os decompositores, apesar de a gente não dar muita moral, não dar muita bola para eles reciclam nutrientes. Então, eles pegam lá os nutrientes do corpo do organismo que morreu e eles acabam ali devolvendo para o solo. E esses nutrientes vão ser utilizados novamente pela plantinha, por exemplo, que vai fazer novamente a fotossíntese, vai pegar esses nutrientes do solo e depois vai continuar passando ao longo da cadeia alimentar. Então, isso é bem importante. Os decompositores, eles reciclam os nutrientes. São muito importantes, tá? Está dizendo aqui que a matéria orgânica se comporta de maneira cíclica no ecossistema, porque ela vai passando, então, de um organismo para o outro. A hora que o organismo morre, vai lá para os fungos, eles devolvem para o solo e depois consegue retornar para a plantinha, que vai retornar para o animal e assim por diante. Tá? Então, os decompositores, eles conseguem fazer essa reciclagem dos nutrientes. Mais um quiz. Em uma cadeia alimentar, qual dos componentes abaixo possui maior quantidade de energia? Letra A, o produtor.
Letra B, o consumidor primário. Letra C, o consumidor secundário ou o decompositor? Então, essa pergunta é um pouco mais difícil, tem que pensar um pouco mais sobre ela. Então, da onde que tem mais energia? Eu vou encontrar mais energia no início da cadeia alimentar ou no final da cadeia alimentar? No início, gente, porque olha só esse desenho aqui. Então, a planta, que é o produtor, ela vai fazer a fotossíntese e transformar a energia luminosa em energia química. Ao longo da cadeia alimentar, quando um animal vai se alimentando de um outro organismo, parte dessa energia vai sendo dissipada para o ambiente, em forma de calor, pelas fezes. Então, parte da energia vai sendo perdida. Então, por exemplo, esse animalzinho herbívoro aqui, ele não consegue aproveitar 100% da energia da planta. Ele aproveita menos, e assim por diante. Então, tem ali em média que cada organismo aproveita ali 10% da energia do organismo que ele se alimentou. Às vezes o organismo é um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a gente coloca ali em média 10%. Então, 90% é perdido, né? É muita energia perdida. Então, a gente sempre vai ter mais energia no início da cadeia alimentar. A energia é unidirecional, ela sempre vai numa direção só, tá? E sempre quem vai ter mais energia é quem está mais próximo ao produtor. Aqui no caso, como a gente colocou o produtor em uma das opções, a gente considera ele mesmo. Se o produtor não tivesse, quem seria? O consumidor primário e assim por diante, tá? Exercício. Vamos lá, vocês conseguem fazer sozinhos. O boto cinza, Sotalia guianensis, mamífero da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição nas áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que os outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? Letra A, são animais herbívoros. Letra B, são animais detritívoros. Letra C, são animais de grande porte. Letra D, digerem o alimento lentamente. Ou ainda letra E, estão no topo da cadeia alimentar. E aí, gente, teve que pensar um pouquinho? Então, por que o golfinho ele acumula maior concentração dessas coisas tóxicas que está falando aqui do que os outros? Vamos pensar, o golfinho ele é herbívoro? Não é, né? Ele é um animal carnívoro, ele é um predador topo de cadeia, inclusive, tá? Detritíveos são aqueles animais que comem, se alimentam de coisas que já estão mortas, tá? Também não é. Ele é um animal de grande porte? É, mas é por isso que ele acumula tanta substância tóxica no corpo dele? Não. Digerem o alimento lentamente? Nem sei, acho que não também. Estão no topo da cadeia alimentar? Aqui sim, gente. Qual que é o problema dos animais que estão no topo da cadeia alimentar? Se a substância tóxica ela não é biodegradável pelo organismo, se ela não consegue ser metabolizada pelo organismo, na verdade, o que ocorre? Ela vai se acumulando. Então pense, contaminou a água. A alga lá que está na água se contamina também. Ela pega um pouquinho desse contaminante. O peixinho que vai comer a alga, por exemplo, ele acumula mais contaminantes, porque ele come bastante alga. O peixe maior que vai se alimentar do peixe pequeno, ele acumula mais ainda, porque ele come vários peixes pequenos. Chega lá no final da cadeia alimentar, no caso do nosso golfinho, ele comeu vários peixes. Então, ele acumulou muita substância tóxica. Então, se essas substâncias elas não são metabolizadas pelo organismo, elas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Por isso, inclusive, que muitas pessoas
não pode comer carne de cação. Minha mãe tem esse problema. Toda vez que a gente vai pro litoral, ela pergunta qual peixe que é aquele. Se for cação, ela não pode comer, porque ela passa mal. Por quê? Porque a cação também é um tubarão, vamos dizer assim, de menor porte, que acumula muitas substâncias tóxicas no organismo. Então, ela acaba passando mal. Então, algumas pessoas são mais sensíveis para mercúrio, por exemplo, ou para outras substâncias tóxicas, tá? Então, predador, topo de cadeia, sempre vai acumular mais. Níveis tróficos. A gente não falou disso aqui ainda. A gente falou lá do produtor, consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. Isso você já entendeu. Agora a gente vai falar dos níveis tróficos, tá? Então aqui, a gente começa, o nível trófico é a posição que o organismo está ocupando na cadeia alimentar, tá? Então, por exemplo, o produtor, ele sempre vai ser o nível trófico 1, porque a gente sempre começa a cadeia com ele, tá? Então, produtor, nível 1. Quem vai comer o produtor, que é o nosso consumidor primário, vai ser o nível 2. Quem vai comer o consumidor primário vai ser o nível trófico 3 e assim por diante. Facinho também, né, gente? Sempre comece dando nome pelo produtor que não tem erro. Por quê? O que ocorre? Olha só, consumidor secundário, nível trófico 3. Muitas vezes o aluno se empolga para fazer atividade e confunde. Ah, secundário é nível 2. E não é. Por quê? Porque consumidor, a gente começa falando do primário, é o primeiro que consome alguma coisa. Quem consome primeiro é um animalzinho herbívoro. Mas o nível trófico a gente começa a contar da onde? Do produtor, que é o nível 1. Então, o número de cima não bate com o número de baixo. Não confunda, tá? Então, nível trófico sempre começa contando pela plantinha, pela alga, pelo fitoplâncton, enfim, pelo produtor, tá? Então, e ainda está dizendo lá que os decompositores, eles não têm um nível trófico. Por quê? Porque qualquer um desses seres aqui, a qualquer momento, pode ser que morra e ele precise decompor, tá? Então, a gente não dá um nível trófico para os decompositores. De volta aqui, vamos treinar esse negócio do nível trófico. Coloquei aqui uma cadeia alimentar simplesinha para vocês, que não está com os decompositores. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Sempre comece fazendo isso, para não errar. Depois, volta lá para o nível trófico. Nível trófico 1, nível 2, nível 3, nível 4. Pronto, ó, não tem erro. Você já completou essa cadeia. Qualquer coisa que eu te pergunte agora fica mais fácil para você responder, tá? Bem simples. Agora, olha essa cadeia aqui, ó. O que pode ocorrer se retirarmos um elemento da cadeia alimentar? Então, eu retirei esse peixe 2 aqui. Foi extinto, alguma coisa aconteceu. O que pode acontecer? Vamos pensar. Esse peixe 1, ele vai ser beneficiado ou ele vai acontecer alguma coisa ruim para ele? O peixe 3, olha só o que vai acontecer. O peixe 3, como ele se alimenta do peixe 2, para ele vai ser ruim. Então, vai diminuir a população do peixe 3. Em compensação, o peixe 1 vai aumentar, porque um dos predadores dele aqui a gente tirou. Então, ocorre o zooplâncton vai diminuir, porque vai aumentar o peixe 1, o fitoplâncton vai aumentar, ou seja, a gente tirando um elemento de uma cadeia alimentar, a gente causa um desequilíbrio ecológico. Tá? Então, cada elo da cadeia é importante. Se eu tiro um, eu altero todo o ecossistema. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é só um peixinho, é um peixe que faz parte de um ecossistema. Que se eu tirar ele dali, vai alterar todo esse ecossistema, causando um desequilíbrio que pode demorar anos ou nunca mais se tornar o normal, tá? Um exercício, então, para você treinar sozinho aí de novo. Os parasitoides, misto de parasita com predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura que já vai aparecer. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico de pragas agrícolas. Olha que bacana. Aqui está a figura para vocês darem uma olhada com mais cuidado, vai ficar aí na tela para vocês, e está perguntando aqui. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Letra A, consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. Letra B, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Letra C, organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. Letra D, organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético da cadeia. Ou letra E, decompositor, pois se alimenta de tecidos no interior do corpo da lagarta e a leva à morte.
aí, gente, fácil. Então vamos ver aqui, o que a lagarta, o vermezinho ali está comendo, né? O bichinho está comendo. Ele é um consumidor secundário, pois ele está se alimentando diretamente dos tecidos da lagarta. A lagarta é o herbívoro, que é o consumidor primário, então ele vai ser o consumidor secundário, certo? Os seres vivos possuem apenas uma opção de alimento? Você come uma coisa só? Então, se a gente for pensar por esse lado, cadeias alimentares elas não existem. O que existem são as teias alimentares. Por que a gente representa as cadeias, então? Porque é mais fácil da gente estudar, é mais fácil da gente visualizar. Mas, na realidade, o que existe são as teias. Por quê? Porque na natureza, os animais eles comem mais de uma coisa, eles têm mais de uma opção. Então, na natureza, as cadeias alimentares não ocorrem de forma isolada, mas elas se interligam formando o que a gente chama de teias alimentares. Então, as teias são conjuntos de cadeias que estão interagindo, que estão interligadas ali. Olha que bonita essa teia aqui de animais nossos aqui, né? Coloquei ela de novo aqui, ó. Tá vendo que um organismo, ele pode ocupar diferentes níveis tróficos quando eu estou falando de uma teia alimentar? Então veja só aqui essa flechinha em vermelho, por exemplo. O porco do mato comeu o fruto, a onça comeu o porco do mato. Então qual que vai ser o nível trófico dela? Ó? O fruto 1, 2, o da onça vai ser o 3. Agora se eu olhar aqui onde está com essa flechinha roxa, ó. O emboá comeu o fruto, a galinha comeu o emboá, o gambá comeu a galinha e a onça comeu o gambá. Então agora vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o nível trófico 5. Então pode mudar o nível trófico dentro de uma teia alimentar para o mesmo organismo. E isso também aí já traz um outro conceito para a gente. Eu comentei com vocês lá que o consumidor primário ele sempre vai ser herbívoro. E do secundário em diante ele seria carnívoro, quando a gente está falando de teia. Mas olha só que existem animais que podem se alimentar tanto de ser o consumidor primário, tanto o secundário. Ele pode comer fruto e ele pode comer também outros animais, pequenos animais. Então, nesse caso, a gente chama ele de onívoro, né? Porque ele não tem um hábito só herbívoro ou só carnívoro. Ele se alimenta um pouco de cada coisa. Então, esses animais são onívoros, tá? Então vejam, importante, teias alimentares, conjunto de cadeias e um organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos, dependendo do que eu estou vendo ali, da parte que eu estou analisando, tá? Então isso bem importante. Qual situação é a melhor para a onça ali? A situação A que está aqui em vermelhinho ou a situação B que está em roxinho? Lembra que a gente falou que quanto maior o nível trófico, menos energia está disponível para o organismo? Então nesse caso aqui, ó, para a onça, o mais vantajoso é ela se alimentar aqui do porco do mato, porque ele está mais próximo do produtor, tem mais energia disponível, tá? Então isso é uma análise importante de fazer também. Último quiz a gente vai responder junto e encerra a aula. João foi almoçar e comeu arroz e carne bovina. João pode ser considerado, respectivamente, consumidor secundário e terciário? Se ele comeu arroz, ele é consumidor primário, então não pode ser. Nível trófico 2 e 3, aí sim, né, gente? Se ele é consumidor primário, nível trófico 2. Mas ele também pode ser o consumidor terciário, quando ele come carne bovina, ele é o nível trófico, secundário, desculpe, ele vai ser o nível trófico 3. Então, tomem cuidado, escrevam, esquematizem quando estiverem estudando, tá? Para não confundir, porque às vezes confunde mesmo. A aula de hoje tranquilo também, né, gente? Vocês já estudaram bastante cadeia alimentar no fundamental, a gente só incrementou com alguns conceitos um pouquinho diferentes hoje, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer uma retomada desses conteúdos. Então, também vai fazer bastante exercício que ajuda a fixar isso para vocês, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!